Cristão mudo sob a vara de provação ou A alma silente com antídotos soberanos. Parte 8. Por Thomas Brooks, de 1608 a 1680. Traduzido e adaptado por Silvio Dutra. Objeção 4. Eu ficaria mudo e silencioso sob minhas aflições, mas minhas aflições diariamente multiplicam-se e aumentam sobre mim. Como as ondas do mar, elas rolam sobre o pescoço umas das outras, etc. E como então posso manter minha paz? Como posso colocar a mão na boca, quando as tristezas do meu coração aumentam diariamente? A isso, respondo assim. Primeiro, suas aflições não são tantas quanto seus pecados. Salmo 51, verso 12. Seus pecados são como as estrelas do céu, e como a areia do mar, que não podem ser contadas. Há 3 coisas que nenhum cristão pode contar. 1. Seus pecados. 2. Favores divinos. 3. As alegrias e prazeres que estão à direita de Cristo. Mas não há um contador cristão tão pobre, que ele não possa resumir rapidamente o número de seus problemas e aflições neste mundo. Seus pecados, ó cristão, são como os círios que encheram o país, mas suas aflições são como 2 pequenos rebanhos de cabras que pastavam diante deles. 1 Reis 20, verso 27. Portanto, permaneça calado diante do Senhor. Em segundo lugar, se tais coisas não devem ser mudas e silenciosas sob suas aflições, cujas aflições são aumentadas e multiplicadas sobre elas, não há ninguém no mundo que se ache mudo e silencioso sob suas aflições, pois certamente não há quem o faça que não encontre as águas da aflição crescendo diariamente sobre eles. Se não é assim, o que significa o balido das ovelhas e o abate dos bois? 1 Samuel 15, verso 14. O que significa que os suspiros, gemidos e reclamações diários dos cristãos, se seus problemas, como as águas no santuário de Ezequiel, ainda não estão aumentando sobre eles? Ezequiel 47, 1 e 20. Todos os dias nos traz notícias de novos problemas, novas cruzes, novas perdas, novas provações, etc. Em terceiro lugar, suas aflições não são tantas como Deus pode exercitar você. Deus poderia exercitá-lo tão facilmente com 10 quanto com 2, e com 100 como com 10, e com 1000 como com 100. Que suas aflições sejam sempre tantas, ainda que não sejam tantas quanto poderiam ter sido, se Deus tivesse consultado seus pecados, suas deserções ou sua própria justiça. Não há comparação entre aquelas aflições que Deus infligiu a você e aquelas que ele poderia ter infligido. Você não tem um fardo de 1000 que Deus poderia ter colocado, mas ele não colocaria. Portanto, permaneça calado diante do Senhor. Em quarto lugar, suas aflições não são tantas quanto suas misericórdias. Não, elas não devem ser nomeadas no dia em que suas misericórdias são mencionadas. Que são suas cruzes comparadas a seus confortos, suas misérias para suas misericórdias, seus dias de doença para seus dias de saúde, seus dias de fraqueza para os dias de força, seus dias de escassez para seus dias de abundância? E é isso que o homem sábio gostaria que considerássemos seriamente. Eclesiastes 7, verso 14. No dia da adversidade, considere. Mas o que devemos considerar? Que Deus colocou um contra o outro. Como Deus pôs o inverno e o verão, noite e dia, bom tempo e sujeira, um contra o outro. Então, ponhamos nossas misericórdias atuais contra nossos problemas atuais, e descobriremos que nossas misericórdias excedem nossos problemas, que podem superar nossas aflições atuais. Portanto, fiquemos calados, deitemos as mãos sobre a boca. Em quinto lugar, se você prestar contas justas, descobrirá que elas não são tantas como as aflições que caíram sobre outros santos. Você já reconheceu as aflições que aconteceram a Abraão, Jacó, José, Jó, Asaf, Amã, os profetas e apóstolos? Se você tiver, dirá que suas aflições não são aflições, em comparação com as que os atingiram. Suas vidas foram preenchidas com tristezas e sofrimentos, mas não são suas. Portanto, beije a vara e fique em silêncio. Pode ser que, se você considerar seus parentes, seus amigos e vizinhos, poderá encontrar muitos cujas aflições por número e peso superam muito as suas. Portanto, fique calado, não murmure, mantenha sua paz. Em sexto lugar, você não tem tantas aflições quanto nosso Senhor Jesus Cristo, cuja vida inteira, desde o berço até a cruz, não passava de uma vida de sofrimentos. Orius, escrevendo sobre os sofrimentos de Cristo, diz que a coroa de espinhos entedia sua cabeça com 72 feridas. Muitas 72 aflições foram encontradas por Cristo enquanto ele estava neste mundo. Ninguém pode ignorar quem já leu o Novo Testamento. Ele é chamado de homem de dores. Toda sua vida foi preenchida com tristezas. Quando ele tinha pouco mais de 30 anos, sofrimentos, dores, problemas, oposições,
Perseguições o haviam desgastado tanto que os judeus o julgaram tendo 50 anos. João 8,57. Um homem seria tão bom em comparar o número de seus amigos íntimos com as estrelas do céu quanto em comparar suas aflições com as aflições de Cristo. Em sétimo lugar, murmurar apenas aumentará o número. Quando a criança está embaixo da vara, o choro e a inquietação só acrescentam chicote, sopro. Em oitavo e último lugar, embora as aflições sejam muitas, elas não são tantas quanto as alegrias, os prazeres, as delícias que estão à direita de Cristo. Como os prazeres do céu são incomparáveis e intermináveis, eles também são inúmeros. Agostinho, falando sobre o que podemos dizer do céu, diz que é apenas uma pequena gota do mar e uma pequena centelha da grande fornalha. São tantas as coisas boas da vida eterna que excedem o número, tão grandes que excedem a medida, tão preciosas, que elas estão acima de todas as estimativas. Nem Cristo nem o céu podem ser hiperbolizados. Para toda aflição, milhares de alegrias e prazeres atenderão aos santos em um estado glorificado. O que será essa vida? Ou melhor, o que não será essa vida? Diz alguém, falando do céu, pois todo bem existe nessa vida. Vozes e música que o tempo não pode arrebatar. Fragrâncias que nunca são dissipadas. Um banquete que nunca é consumido. Uma bênção que a eternidade concede, mas a eternidade nunca verá o fim. E que isso seja suficiente para responder a esta quarta objeção. Objeção 5. Minhas aflições são muito grandes, como então posso manter minha paz? Embora fossem muitas, ainda que não fossem grandes, eu ficaria mudo, mas infelizmente, elas são muito grandes. Oh! Como posso ficar calado debaixo delas? Como posso agora colocar minha mão na boca? Resposta. A isto, respondo. Embora suas aflições sejam grandes, ainda assim não são tão grandes quanto seus pecados, sendo você mesmo juiz. Portanto, permaneça em silêncio diante do Senhor. Esdras 9, verso 13. E depois de tudo que nos sobrevém por nossas más ações e por nossas grandes transgressões, visto que você, nosso Deus, nos castigou menos do que merecem nossas iniquidades. Aqueles que estavam sob o censo e a culpa de grandes pecados, têm motivos para ficar em silêncio sob seus maiores sofrimentos. Mais ainda, reclame que suas aflições são grandes, até que você possa dizer que seus pecados não são grandes. Não é senão justiça que grandes aflições devem acompanhar grandes pecados. Portanto, fique quieto. Seus pecados são como grandes rochas e montanhas poderosas, mas suas aflições não são tão grandes, por isso põe a mão sobre a boca. A lembrança de grandes pecados deve esfriar e acalmar o espírito de um homem sob seus maiores problemas, e se o sentido de seus grandes pecados não fechar sua boca e silenciar seu coração, não sei o que fará. Em segundo lugar, pode ser que suas aflições não sejam grandes, se você as observar com óculos das Escrituras. 1 Pedro 5, verso 10. A razão carnal muitas vezes vê colinas como montanhas e arranhões na mão como facadas no coração. Fazemos elefantes de moscas, e de porquinhos moldamos gigantes. A razão carnal costuma encarar problemas através de óculos falsos. Como existem alguns óculos que farão as grandes coisas parecerem pequenas, também há outros que farão as pequenas coisas parecerem grandes, e pode ser que você veja suas aflições através de um deles. Isaías 54, versos 7 e 8. Veja as aflições no espelho da palavra. Olhe para elas em um vestido das Escrituras, e então elas serão apenas pequenas. Aquele que olhar para um espelho do Evangelho poderá dizer: aflições pesadas são leves, aflições longas são curtas, aflições amargas são doces e grandes aflições são pequenas. É bom julgar suas aflições por uma luz do Evangelho e por uma regra do Evangelho. Portanto, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos perdendo, interiormente estamos sendo renovados dia a dia. Pois nossos problemas leves e momentâneos estão alcançando para nós uma glória eterna que supera todos eles. Portanto, não fixamos nossos olhos em nada, no que é visto, mas no que é invisível. Pois o que é visto é temporário, mas o que é invisível é eterno. 2 Coríntios 4, versos 16 a 18. Artemon, um engenheiro, tinha medo de sua própria sombra. Homens que não olham para suas aflições em um vestido das Escrituras terão medo até da sombra da angústia. Clamarão: nenhuma aflição se compara à nossa aflição, nenhum fardo ao nosso fardo, nenhuma cruz à nossa cruz, nenhuma perda à nossa perda. Mas uma olhada no espelho do Evangelho os faria mudar de tom. O leão nem sempre é tão grande nem tão terrível quanto é pintado. Nem nossos problemas são sempre tão grandes quanto imaginamos que sejam. Quando a garrafa de água de Agar foi gasta, ela se sentou e chorou, como se tivesse sido totalmente arruinada. Gênesis 21, 17 a 19. Sua provisão e paciência, sua garrafa e sua esperança estavam juntas.
Mas sua aflição não era tão grande quanto ela imaginava, pois havia um poço de água por perto, embora por um tempo ela não tenha visto. Muitos cristãos olham para a garrafa vazia, a aflição, o fardo que atualmente está sobre eles, e então caem chorando, choramingando, reclamando repetidamente, murmurando, como se fossem totalmente arruinados. E ainda assim um poço de água, um poço de conforto, um poço de refrigério, um poço de libertação está próximo, e o caso deles não é tão triste nem tão ruim quanto eles imaginam que seja. Em terceiro lugar, quanto maiores forem suas aflições, mais próxima estará a sua libertação. Quando essas águas se elevam, a salvação vem sobre as asas. Quando seus problemas são muito grandes, então a misericórdia será enviada para livrá-lo. Deuteronômio 32:36. Porque o Senhor julgará o seu povo e terá compaixão de seus servos quando vir que a força deles se foi. Israel de antigamente, e a Inglaterra de últimos anos, frequentemente experimentou essa verdade. O vinho estava mais próximo, quando os vasos de água estavam cheios de água até a borda, João 2 versos 1 a 11. Então muitas vezes a misericórdia está mais próxima, a libertação está mais próxima, quando nossas aflições estão no ponto mais alto. Quando um cristão está cheio de problemas, então o vinho da consolação está próximo. Portanto, mantenha sua paz, não murmure, mas sente-se em silêncio diante do Senhor. Em quarto lugar, suas aflições não são grandes, se comparadas à glória que será revelada, 2 Cor 4. 16:18, Rom 8:18. Pois reconheço que os sofrimentos do tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que será revelada em nós, ou sobre nós. O apóstolo, ao lançar seus relatos, conclui que todas as dores, correntes, problemas, provações e tormentos com que nos deparamos neste mundo, não deveriam ser colocadas em equilíbrio com a glória do céu. Como o globo da Terra, que os matemáticos consideram ter muitos milhares de quilômetros de esfera, ainda sendo comparado à grandeza da circunferência do céu estrelado, é apenas um pequeno ponto. Assim, os problemas, aflições e tristezas desta vida, em comparação com a eterna felicidade e bem-aventurança, devem ser considerados nada. Eles são apenas a ponta de um alfinete, comparados aos céus estrelados. Aqueles que ouviram a maior parte da glória do céu, não ouviram um quarto daquilo que os santos encontrarão ali. Essa glória é inconcebível e inexprimível. Agostinho relata que, no mesmo dia em que Jerônimo morreu, ele estava em seu escritório, tinha caneta, tinta e papel para escrever algo da glória do céu a Jerônimo. E de repente ele viu uma luz entrando em seu escritório, e um cheiro doce que lhe veio, e essa voz que ele pensou ter ouvido: ó Agostinho, o que você está fazendo? Você pensa em colocar o mar em uma pequena embarcação? Quando os céus cessarem de seu movimento contínuo, então você será capaz de entender o que é a glória do céu, e não antes. Niceforos fala de um Agbaros, um grande homem, que ao ouvir tanto da fama de Cristo, por causa dos milagres que realizou, enviou um pintor para tirar uma foto, e que o pintor, quando ele veio, não foi capaz de fazê-lo, por causa daquele esplendor divino que estava no rosto de Cristo. Tal é o esplendor, o brilho, a glória, a felicidade e a bem-aventurança, reservados aos santos no céu, que se eu tivesse todas as línguas dos homens na terra e todas as excelências dos anjos no céu, mas eu não seria capaz de conceber, nem expressar essa visão de glória para você. É melhor nos apressarmos lá, para que possamos sentir e desfrutar o que nunca poderemos declarar. Em quinto lugar, suas aflições não são grandes, se comparadas com as aflições e tormentos de muitos dos condenados, que quando estavam neste mundo, nunca pecaram a uma taxa tão alta como você. Sem dúvida, existem muitos agora no inferno, que nunca pecaram contra a luz clara como você fez, nem contra o amor especial como você fez, nem contra a escolha como você fez, nem contra as preciosas misericórdias como você fez, nem contra os remédios singulares como você fez. Certamente, existem muitos agora rugindo nas chamas eternas, que nunca pecaram contra as profundas convicções de consciência como você fez, nem contra os raciocínios estreitos e fortes do espírito como você fez, nem contra tais ofertas gratuitas de misericórdia e riqueza. Propostas de graça como você fez, nem contra os doces desejos e multiplicados pedidos de um Salvador moribundo como você fez. Portanto, permaneça calado diante do Senhor. Quais são suas aflições, seus tormentos, comparados aos tormentos dos condenados, cujos tormentos são inúmeros, sem fundo, sem remédio e sem fim, cujas dores são sem intervalo de mitigação? Os que choraram serviram no primeiro prato, e os dentes rangeram no segundo prato, e o verme roedor no terceiro prato, e a dor intolerável no quarto prato. No entanto, a dor do corpo é apenas o corpo da dor. A própria alma da tristeza e da dor é a tristeza e a dor da alma. A eterna alienação e separação de Deus é servida para o quinto curso. Ah, cristão! Como você pode pensar seriamente sobre essas coisas e não colocar a mão na boca,
mesmo quando está sofrendo os maiores sofrimentos. Seus pecados foram muito maiores do que muitos daqueles que agora estão no inferno, e suas grandes aflições são apenas uma mordida de pulgas em comparação com as deles. Portanto, abafe sua murmuração e fique em silêncio diante do Senhor. Em sexto e último, se suas aflições são tão grandes, então, que loucura será para você aumentá-las murmurando? Todo ato de murmuração acrescentará carga a carga e fardo a fardo. Os israelitas, sob grandes aflições, caíram em murmúrios, e esses murmúrios provaram sua ruína total, como você pode ver em Números 14. Murmurar apenas colocará Deus no aquecimento da fornalha 7 vezes mais quente. Portanto, permaneça calado diante do Senhor. 1 Coríntios 10 verso 1 litro. Mas disso eu já falei bastante. Objeção. Mas minhas aflições são maiores que as de outros homens, e como posso ficar calado? Não há aflição como a minha aflição. Como não murmurarei? Eu respondo. Primeiro, pode ser que seus pecados sejam maiores que os de outros homens. Jeremias 3. 6 a 12. Se você pecou contra mais luz, mais amor, mais misericórdias, mais experiências, mais promessas do que outros, não é de admirar que suas aflições sejam maiores do que as de outros. Se for esse o seu caso, você tem mais motivos para ficar mudo do que murmurar. E certamente, se você olhar seriamente para o livro negro de sua consciência, encontrará pecados maiores lá do que qualquer um que possa cobrar sobre qualquer pessoa na terra. Se você não deveria, acho que incorreria justamente na censura que esse filósofo azedo transmitiu aos gramáticos, isto é, que eles estavam melhor familiarizados com os males de Ulisses do que com os seus. Nunca reclame que suas aflições são maiores que as dos outros, exceto que você possa provar que seus pecados são menores que os de outros. Em segundo lugar, pode ser que você esteja sob alguma perturbação mental presente, o que o impede de fazer um julgamento correto das diferentes relações de Deus consigo mesmo e com os outros. Quando a mente é perturbada e o cérebro perturbado, muitas coisas parecem ser que não são, e então pequenas coisas parecem muito grandes. As paixões estranhas, as imaginações estranhas, as conclusões estranhas, que acompanham um juízo desmedido. Eu li sobre um imperador tolo que, para mostrar a grandeza de sua cidade, mostrou muitas aranhas. Quando a mente está perturbada, os homens muitas vezes dizem que não sabem isso e não sabem aquilo. Pode ser que, quando essas nuvens se dissiparem, e sua mente se esclarecer e seu julgamento melhorar, você terá outra opinião. A mulher suplicante apelou do rei bêbado Filipe para o rei sóbrio Filipe. É bom apelar de uma mente desmotivada para uma mente clara e composta, pois esse é o caminho para fazer um julgamento justo de todas as justas dispensações de Deus, tanto para conosco como para com os outros. Em terceiro lugar, pode ser que o Senhor veja que é muito necessário que suas aflições sejam maiores que as de outros. Pode ser que seu coração seja mais duro que o coração de outros homens, e mais orgulhoso e duro que o coração de outros homens. Pode ser que seu coração seja mais impuro que outros e mais carnal que outros, ou mais egoísta e mais mundano que outros, ou mais enganoso, mais hipócrita que outros, ou mais frio e descuidado que outros, ou mais formal e morno que outros. Agora, se esse é o seu caso, certamente Deus o considera muito necessário, para a ruptura do seu coração duro, e para a humilhação do seu coração orgulhoso, e a purificação do seu coração imundo, e a espiritualização do seu coração carnal, etc. que suas aflições devem ser maiores que as de outros, e, portanto, não murmure. Onde a doença é forte, o remédio deve ser forte. Caso contrário, a cura nunca será realizada. Deus é um médico sábio, e ele nunca daria remédios fortes se o mais fraco pudesse efetuar a cura. Jeremias 30 verso 11 e 46 verso 28. Isaías 27 verso 8. Quanto mais enferrujado é o prego, mais frequentemente o colocamos no fogo para purificá-lo, e quanto mais torto ele é, mais golpes damos para endireitá-lo. Você está há muito tempo acumulando ferrugem, e, portanto, se Deus lida assim com você, você não tem motivos para reclamar. Em quarto lugar, embora suas aflições sejam maiores que a deste e as aflições daquele homem em particular, sem dúvida existem milhares no mundo cujas aflições são maiores que as suas. Você pode considerar seriamente as calamidades e misérias doloridas que a espada devoradora trouxe a milhares de cristãos em partes estrangeiras, e dizer que suas aflições são maiores que as deles? Certamente não. Plínio, em sua História Natural, escreve que a natureza do basilisco é matar todas as árvores e arbustos sobre os quais respira e queimar todas as ervas sobre as quais passa. Tais são os efeitos sombrios da guerra. A espada não conhece diferença entre piedosos e ímpios, entre inocentes e culpados, entre jovens e idosos, entre escravos e livres, entre homens e mulheres, entre o precioso e o vil, entre o príncipe e o vil, entre o príncipe e o súdito,
entre os nobres e mendigos. A espada come a carne e bebe o sangue de todos os tipos de pessoas, sem colocar nenhuma diferença entre uma ou outra. Os pobres cristãos da Polônia, Dinamarca, Alemanha e várias outras partes o acharam. Muitas de suas feridas não estão curadas até hoje. Quem pode reter em sua memória fresca a sangrenta e terrível obra que a espada da guerra realizou nesta nação, e não dizer? Certamente muitos milhares foram mais afetados que eu, eles resistiram até ao sangue, mas eu ainda não. Hebreus 12 verso 4. Mas, em quinto lugar, como suas aflições são maiores que as de outros homens, assim podem ser suas misericórdias maiores que as misericórdias de outros homens, e se assim for, você não tem motivos para reclamar, mas permanecer em silêncio diante do Senhor. Como as aflições de Jó eram maiores que as de outros homens, suas misericórdias eram maiores que as de outros homens, e Jó sabiamente põe um contra o outro e, em seguida, coloca a mão na boca. João 21, 22. Pode ser que você tenha tido mais saúde do que outros, e mais força do que outros, e mais prosperidade do que os outros, e mais sorridentes providências que outros, e mais dias bons que outros, e relações mais doces e confortáveis que outros. E se esse for o seu caso, você tem muitas razões para ficar mudo, não tem motivos para murmurar. Se agora suas noites de inverno são mais longas que outras, lembre-se de que seus dias de verão costumavam ser mais longos que outros, e, portanto, permaneça calado diante do Senhor. Mas, sexto e finalmente, por grandes aflições, o Senhor pode engrandecer suas graças e engrandecer seu nome e fama no mundo. Tiago 5 versos 10 e 11. Pelas grandes aflições de Jó, Deus engrandeceu sua fé e sua paciência. E aperfeiçoou sua integridade, aprimorou sua sabedoria e conhecimento, aprimorou sua experiência e aprimorou seu nome e fama no mundo. Como todos sabem, quem já leu seu livro. Grilhões e aflições aguardavam Paulo em todas as cidades. Atos 20 verso 23, 2 Coríntios 11. Suas aflições e sofrimentos foram muito grandes, mas por eles o Senhor engrandeceu seu espírito, seu zelo, sua coragem, sua confiança, sua resolução, seu nome e fama, tanto entre pecadores quanto santos. Certamente, se você é querido por Cristo, Ele o engrandecerá em coisas espirituais, por todas as grandes aflições que estão sobre você. Ele elevará a sua fé, inflamará o seu amor, e vivificará a sua esperança, alegrará o seu zelo, aperfeiçoará a sua paciência, perfumará o seu nome e fará dele um perfume precioso, como perfume precioso derramado. Provérbios 22 verso 1, Eclesiastes 7 verso 1, para que homens bons digam, e homens maus digam. Eis aqui, de fato, um cristão. Aqui está um homem que vale mais que o ouro de Ofir. Portanto, permaneça em silêncio diante do Senhor, embora suas aflições sejam maiores que as de outros. Objeção 7. Eu ficaria em silêncio, mas minha aflição externa é acompanhada de dolorosas tentações. Deus não apenas me afligiu externamente, mas Satanás foi solto para me espancar. E, portanto, como posso ficar calado? Como posso manter minha paz? Agora estou caído sob múltiplas tentações? A isso eu respondo. Primeiro, nenhum homem é menos amado por Deus, porque é tentado. Não. Aqueles a quem Deus mais ama, geralmente são mais tentados. F6.12. Testemunhe Davi, Jó, Josué, Pedro, Paulo, sim, o próprio Cristo, que, como ele era amado acima de todos os outros, então ele foi tentado acima de todos os outros. Ele ficou tentado a questionar sua filiação, ele foi tentado a pior idolatria, até a adorar o próprio diabo. Com a maior infidelidade, desconfiar da providência de seu pai e usar meios ilegais para suprimentos necessários, e ao suicídio, etc. Os que antes eram gloriosos na terra e agora estão triunfando no céu, foram severamente tentados e agredidos por Satanás. É tão natural e comum que os santos mais escolhidos sejam tentados, como o sol brilha, o pássaro voa, o fogo queima. A águia não reclama de suas asas, nem o pavão de sua pluma, nem o rouxinol de sua voz, porque isso lhes é natural. Os santos de suas tentações não devem mais, porque são naturais para eles. Toda a nossa vida, diz Agostinho, não passa de uma tentação. Os melhores homens foram os mais tentados. Portanto, permaneça calado diante do Senhor. Em segundo lugar, as tentações resistidas e lamentadas nunca irão machucá-lo, nem prejudicá-lo. Tentações desagradáveis raramente ou nunca prevalecem. Enquanto a alma as detestar e a vontade permanecer firmemente contrária a elas, elas não farão mal. Enquanto a linguagem da alma for fique atrás de mim, Satanás. Mateus 16 verso 23, a alma está segura. Não é Satanás tentador? Mas meu consentimento, não é a tentação dele, mas a minha entrega, o que me arruína.
As tentações podem ser problemas para minha mente, mas não são pecados para minha alma, enquanto eu estou em armas contra elas. Se seu coração treme e sua carne estremece quando Satanás tenta, sua condição é bastante segura. Se as tentações de Satanás são suas maiores aflições, as tentações dele nunca vão vencê-lo nem prejudicá-lo. Portanto, se esse for o seu caso, permaneça em silêncio diante do Senhor. Em terceiro lugar, as tentações são evidências esperançosas de que sua propriedade é boa, que você é caro a Deus e que isso irá bem para você para sempre. Do contrário, Deus teria apenas um filho sem corrupção, mas ele não teria nenhum sem tentação. Hebreus 2 versos 17 e 18. Os piratas fazem os ataques mais ferozes aos navios que são mais ricamente carregados. O mesmo acontece com Satanás sobre as almas que são mais ricamente carregadas com os tesouros da graça, com as riquezas da glória. Piratas deixam navios vazios passarem sem agredi-los. Satanás também deixa almas vazias de Deus, de Cristo, do Espírito, da graça, passar sem tentá-las ou agredi-las. Quando nada satisfaz a alma, a não ser uma partida completa do Egito, da escravidão e do pecado, e que a alma está firmemente resolvida em uma marcha para Canaã. Então Satanás, semelhante ao faraó, perseguirá furiosamente a alma com cavalos e carros, isto é, com todo um exército de tentações, Êxodo 14 verso 9. Bem, uma alma tentada quando é pior com ela, pode argumentar com segurança assim. Se Deus não fosse meu amigo, Satanás não seria tanto meu inimigo. Se não houvesse algo de Deus dentro de mim, Satanás nunca faria tais tentativas de invadir-me. Se o amor de Deus não fosse posto sobre mim, Satanás nunca tiraria tantos dardos ardentes para me ferir. Se o coração de Deus não estivesse voltado para mim, a mão de Satanás não seria tão forte contra mim. Quando Beza foi tentado, ele respondeu: seja lá o que eu fosse, Satanás, agora sou em Cristo uma nova criatura, e é isso que o incomoda. Agora vejo que me inveja por causa da graça de meu Salvador. A malícia de Satanás para tentar não é motivo suficiente para um cristão contestar o amor e a aceitação de Deus. Se assim fosse, não haveria nenhum santo na terra que possuísse quietamente o favor divino por uma semana, um dia, uma hora. O carcereiro fica quieto, quando o prisioneiro está trancado, mas se ele escapou, então ele o persegue com pressa. Você sabe como aplicá-lo. Os homens não odeiam a imagem de um sapo. O lobo não ataca uma ovelha pintada. Satanás não perturba muito aqueles que ele tem acorrentado. Portanto, permaneça em silêncio diante do Senhor, apesar de você ser tentado interiormente e também afligido externamente. Em quarto lugar, enquanto Satanás é tentador para você, Cristo na corte da glória intercede por você. Lucas 22 versos 31 e 32. E o Senhor disse: Simão, Simão, eis que Satanás desejou ter você, para que ele peneire você como trigo, mas eu orei por você, para que sua fé não falhe. Satanás alegremente o sacudiria de cima a baixo, como o trigo é sacudido em uma peneira. Mas a intercessão de Cristo frustra as tentações planejadas por Satanás. Sempre que Satanás está ao nosso lado para nos tentar, Cristo está ao lado de seu Pai para interceder por nós. Portanto, ele é capaz de salvar perfeitamente aqueles que vêm a Deus através dele, porque ele sempre vive para interceder por eles. Hebreus 7 verso 25. Alguns pensam que Cristo intercede somente em virtude de seus méritos. Outros pensam que isso é feito apenas com a boca. Provavelmente isso pode ser feito nos dois sentidos. É provável que aquela boca que implorou por nós na terra, João 17, fique completamente silenciosa por nós no céu? Cristo é uma pessoa da mais alta honra. Ele é o maior favorito na corte do céu. Ele sempre fica entre nós e o perigo. Se houver algum mal conspirado ou designado contra nós por Satanás, o grande acusador dos irmãos, Cristo prevê, e por sua intercessão o impede. Quando Satanás faz seus pleitos e inicia um processo contra nós, Cristo ainda empreende nossa causa. Ele responde a todos os seus pleitos e não combina com Satanás a todo momento. E apesar do inferno, ele nos preserva em favor divino. Quando Satanás diz: Senhor, aqui estão os pecados que seus filhos cometeram. E aqui estão tais e tais deveres que eles omitiram. E aqui estão tais e tais misericórdias que eles não melhoraram. E aqui estão tais e tais ordenanças que eles menosprezaram. E aqui estão tais e tais movimentos do Espírito que eles extinguiram. A justiça divina responde: tudo isso é verdade, mas Cristo apareceu em favor deles, ele defendeu a causa deles, ele respondeu de maneira completa e justa a tudo que foi contestado e deu total satisfação ao máximo. Portanto, não há acusação nem condenação que possa entrar em vigor contra eles. Quem intentará acusação contra aqueles a quem Deus escolheu? É Deus quem justifica. Quem é aquele que condena? Cristo Jesus, que morreu, mais do que isso, que foi ressuscitado,
Está à direita de Deus e está também intercedendo por nós. Romanos 8 versos 33 e 34. A intercessão de Cristo deve ser a âncora da alma em tempos de tentação. No dia da sua tentação, você não precisa ser excessivamente perturbado, mas em paz e paciência deve possuir sua própria alma, considerando que amigo você tem na corte da glória e como ele é mais ativo para você, quando Satanás está mais ocupado em tentar você. Em quinto e último, todas as tentações que os santos encontrarem, trabalharão muito para o bem deles, elas serão muito para o seu ganho. O lucro e a vantagem redundados em almas tentadas por todas as tentações são muito grandes. Romanos 7 verso 28, Lamentações 1 verso 12. Agora, isso parecerá a verdade mais certa, por uma indução de detalhes, assim. Primeiro, por tentações, Deus multiplica e aumenta as experiências espirituais de seus filhos, cujo aumento é melhor do que o aumento de ouro. Na escola da tentação, Deus dá a seus filhos a maior experiência de seu poder de apoiá-los, de sua palavra consolá-los, de sua misericórdia aquecê-los, de sua sabedoria em aconselhá-los, de sua fidelidade desfrutando deles e de sua graça no fortalecimento deles. 2 Coríntios 12 verso 9, minha graça será suficiente para você. Paulo nunca experimentou tão profundamente o que era o poder todo-poderoso, quais eram os braços eternos da misericórdia e o que eram infinitas graça e bondade, como quando ele estava sob os ataques de Satanás. Em segundo lugar, todas as suas tentações serão medicinais. Suas tentações serão felizes prevenções de grandes abominações. 2 Coríntios 12 verso 7. E, para que não me ensoberbecesse. Em terceiro lugar, a tentação promoverá muito exercício da graça. À medida que a fonte no relógio acelera todas as engrenagens, e como a mulher virtuosa de Salomão coloca todas as suas donzelas para trabalhar, a tentação coloca a fé para trabalhar, o amor no trabalho, o arrependimento para o trabalho, a esperança de trabalhar e a santidade, temor a trabalhar e tristeza piedosa a trabalhar. À medida que o vento faz o moinho funcionar, o vento das tentações move a graça dos santos. Agora a fé corre para Cristo, agora abraça uma promessa, agora implora o sangue de Cristo, agora olha para a recompensa futura, agora empunha a espada do Espírito. Agora o amor se apega a Cristo, agora o amor depende de Cristo, agora o amor lutará até a morte por Cristo. Agora a esperança voa para os chifres do santuário, agora a esperança coloca seu capacete, agora a esperança lança sua âncora sobre o que está dentro do véu. A graça nunca é mais ativa do que quando um cristão é mais tentado. Satanás fez uma reverência à esposa de Jó, e atirou nela uma tentação em Jó, pensando em tê-lo atingido no coração. Amaldiçoe a Deus e morra. Mas a atividade das graças de Jó era um peitoral que o tornava à prova de tentações. O diabo tentador, Bonaventure, disse que ele era um réprobo e, portanto, convenceu a beber os prazeres atuais desta vida. Pois, disse ele, você está excluído das futuras alegrias com Deus no céu. As graças de Bonaventure sendo ativas, ele respondeu: Não. Não é assim, Satanás. Se não devo gozar de Deus depois desta vida, deixe-me gozá-lo o máximo que puder nesta vida. Em quarto lugar, por tentações, o Senhor fará de você mais útil para os outros. Ninguém é tão apto e capaz de aliviar almas tentadas. Simpatizar com almas tentadas, apoiar almas tentadas, aconselhar almas tentadas, sentir pena de almas tentadas, nutrir almas tentadas, suportar almas tentadas e confortar almas tentadas, como aqueles que estiveram na escola das tentações. Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da compaixão e Deus de todo conforto, que nos conforta em todos os nossos problemas, para que possamos confortar aqueles em qualquer problema com conforto que nós mesmos recebemos de Deus. 2 Coríntios 1 versos 3 e 4. Por tentações, Deus treina seus servos e os capacita para apoiar e abrigar seus irmãos. Um cristão tentado, diz Lutero, é mais lucrativo e útil para outros cristãos do que 100, devo acrescentar, que 1000, que não conhecem as profundezas de Satanás, que não estiveram na escola da tentação. Aquele que é um mestre das artes na escola da tentação aprendeu uma arte para confortar, apoiar e gentilmente lidar com almas tentadas e angustiadas, infinitamente além do que todas as artes humanas podem alcançar. Nenhum médico é como aquele que tenha sido médico na escola da tentação. Todos os outros médicos são burros analfabetos em comparação com ele. Em quinto lugar, é uma honra para os santos serem tentados, e como resultado, ter uma vitória honrosa sobre o tentador. Foi uma grande honra para Davi que ele fosse levado a lutar lado a lado com Golias, e como resultado, vencê-lo, 1 Samuel 17. Mas foi uma honra muito maior para Jó e Paulo, que eles fossem combatidos em campo aberto com o próprio Satanás, e no final, ganhar uma vitória famosa sobre ele, como fizeram, Jó 1, 2 Coríntios 12 versos 7 a 10. Foi uma grande honra para os 3 homens poderosos de Davi, que em perigo de suas vidas,
Eles quebraram o exército dos filisteus, para trazer água a Davi do poço de Belém, e fizeram isso apesar de toda a força e poder de seus inimigos, embora fosse o maior risco de seu sangue e vida, segundo Samuel 23 versos 13 a 18. Mas é uma honra muito maior para os santos receberem espírito de força, coragem e bravura, para romper um exército de tentações e, finalmente, triunfar sobre eles. Romanos 8 versos 13 a 18. E, no entanto, essa honra tem todos os santos. 1 Coríntios 10 verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Romanos 16 verso 20. E o Deus de paz pisará Satanás debaixo de seus pés em breve. 1 João 2 verso 14. Filhinhos, eu vos escrevi, porque a gloriosa vitória que o povo de Deus teve sobre Faraó e seu grande exército, Êxodo 14, foi uma figura da gloriosa vitória que os santos obterão sobre Satanás e seus instrumentos, o que é evidente em Apocalipse 15 verso 3, onde temos o cântico de Moisés e do Cordeiro. Mas por que o cântico de Moisés e do Cordeiro, se não para sugerir isso para nós, que a queda de Faraó foi uma figura da queda de Satanás? E o cântico triunfal de Moisés era uma figura daquele cântico que os santos cantarão por derrubarem Satanás. Tão certo quanto Israel venceu Faraó, certamente todo israelita verdadeiro vencerá Satanás. Os romanos foram derrotados em muitas escaramuças menores, mas nunca foram vencidos em uma guerra estabelecida. A longo prazo, venceram todos os seus inimigos. Embora um cristão possa ser derrotado por Satanás em alguns conflitos particulares, ainda assim, a longo prazo, ele tem certeza de uma conquista honrosa. Deus coloca uma grande dose de honra na alma pobre quando traz para o campo aberto para lutar com Satanás. Ao lutar, ele vence, conquista a vitória, triunfa sobre Satanás e lidera o cativeiro. Agostinho explica por que Deus permitiu que Adão fosse tentado a princípio, ou seja, que ele pudesse ter mais glória em resistir e suportar a tentação de Satanás. É a glória de um cristão ser fortalecido para resistir e ter sua resistência coroada com uma feliz conquista. Em sexto lugar, por tentações, o Senhor tornará seu povo mais frequente e mais abundante na obra de oração. Toda tentação prova-se um forte alarme para a oração. Quando Paulo estava na escola da tentação, orou 3 vezes, ou seja, 1 Coríntios 12 versos 8 e 9. Dias de tentação são dias de grande súplica. Os cristãos geralmente oram mais, quando são mais tentados. Eles estão mais ocupados com Deus, quando Satanás está mais ocupado com eles. Um cristão está mais de joelhos, quando Satanás está mais ao seu lado. Agostinho era um homem muito tentado, e um homem muito frequente em oração. A oração santa, diz ele, é um abrigo para a alma, um sacrifício para Deus e um flagelo para o diabo. Lutero era um homem sob múltiplas tentações, e um homem que orava muito. Dizem que ele passou 3 horas todos os dias em oração. Ele costumava dizer que a oração era o melhor livro de seu estudo. Crisóstomo estava muito tempo na escola da tentação e adorava muito a oração. Diz que é mais amargo que a morte ser estragado para a oração, e, como ele observa, Daniel preferiu correr o risco de sua vida do que perder a oração. Mas, em sétimo lugar, por tentações, o Senhor tornará seu povo cada vez mais conforme a imagem de seu Filho. Cristo foi muito tentado, muitas vezes estava na escola da tentação, e quanto mais um cristão for tentado, mais ele será transformado à semelhança de Cristo. De todos os homens do mundo, as almas tentadas se assemelham a Cristo, com mansidão, humildade, santidade, celestialidade, etc. A imagem de Cristo é mais bem estampada nas almas tentadas. As almas tentadas procuram muito Jesus, e todo olhar gracioso para Cristo transforma a alma cada vez mais na imagem de Cristo. As almas tentadas experimentam grande. Oitavo e finalmente, pegue muitas coisas em uma. Por tentações, Deus torna o pecado mais odioso, o mundo menos agradável e as relações menos prejudiciais. Por tentações, Deus descobre para nós nossa própria fraqueza e a insuficiência da criatura na hora da tentação para nos ajudar ou nos apoiar. Por tentações, Deus iluminará nossa armadura cristã, fará com que fiquemos mais sob nossa vigilância cristã e nos mantenha mais próximos de Cristo. Por tentações, o Senhor fará com que suas ordenanças sejam mais altamente valorizadas e o céu seja mais fervorosamente desejado. Agora, vendo que as tentações operam tão eminentemente para o bem dos santos, por que os cristãos não deveriam ficar mudos e calados? Por que não deveriam manter a paz e impor as mãos sobre a boca, embora suas aflições sejam atendidas com grandes tentações? Objeção 8.
Oh! Mas Deus me abandonou. Ele me abandonou. Aquele que deveria confortar minha alma está longe. Como posso ficar calado? O Senhor escondeu seu rosto de mim. Nuvens estão reunidas ao meu redor. Deus virou as costas para mim. Como posso ficar calado? Supondo que a deserção é real, e não apenas na aparência, como às vezes ocorre, respondo. Primeiro, tem sido a porção e a condição comum dos santos mais escolhidos do mundo, serem abandonados temporariamente por Deus. Salmo 30 versos 6 e 7, 77 versos 6 e 88 versos 6, Jó 23 versos 8 e 9, Cantares 3 versos 1 a 7, Isaías 8 verso 17, Miqueias 7 versos 7 a 9. Se Deus não lida pior com você do que com seus amigos mais íntimos, com suas joias mais escolhidas, você não tem motivos para reclamar. Mas, em segundo lugar, o abandono de Deus por você é apenas parcial, não é total. Salmo 9 verso 4, Gênesis 49 versos 23 e 24. Deus pode abandonar seu povo em parte, mas ele nunca os abandona totalmente. Ele pode abandoná-los em relação à sua presença vivificadora e em relação à sua presença reconfortante, mas nunca os abandona em relação à sua presença de apoio. 2 Coríntios 12 verso 9, minha graça suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Salmo 37 versos 23 e 24, os passos de um homem piedoso são ordenados pelo Senhor, e ele se deleita em seu caminho. Embora ele caia, ele não será totalmente derrubado, porque o Senhor o sustenta com a mão. A mão de apoio da graça de Deus ainda está sobre o seu povo. Salmo 63. 8. Minha alma segue firme após você. Sua mão direita me apoia. Cristo sempre tem uma mão para defender seu povo, e outra mão para abraçá-lo. Cant 2.16. Os braços eternos de Deus estão sempre debaixo do seu povo. Deuteronômio 33 verso 27. E isso os santos sempre encontraram. Testemunha Davi, Emã, Asaf, Jó, etc. Os geógrafos escrevem que a cidade de Siracusa, na Sicília, está tão curiosamente situada que o sol nunca está fora de vista. Embora os filhos de Deus às vezes estejam sob algumas nuvens de aflições, o sol da misericórdia, o sol da justiça, nunca está completamente fora de vista. Mas, em terceiro lugar, embora Deus o tenha abandonado, o amor dele permanece e continua constante para você. Ele lhe ama com um amor eterno. Jeremias 31 verso 8, onde ele ama até o fim. João 13 verso 1. 14 Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. 15 Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. 16 Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Isaías 49 versos 14 a 16. Veja como as pessoas gravam a marca, o nome ou a imagem daqueles a quem amam inteiramente, em alguma pedra que vestem em seus peitos, ou em algum anel que vestem ou em seus dedos. Assim Deus gravou Sião nas palmas das mãos. Ela ainda estava nos olhos dele, e sempre querida por seu coração, embora Sião não pensasse assim. Como o coração de José estava cheio de amor por seus irmãos, mesmo quando ele falou bruscamente com eles, e se retirou deles, pois ele deve se afastar e acalmar seu coração chorando. Então o coração de Deus está cheio de amor ao seu povo, mesmo quando ele parece estar mais descontente com eles, e lhes dar as costas. Embora as dispensações de Deus possam ser mutáveis em relação ao seu povo, sua disposição graciosa é imutável em relação a eles. Mal 3. 6. Quando Deus coloca o véu mais negro de todos em seu rosto, ainda assim seu coração está cheio de amor ao seu povo. Então suas afeições anseiam por eles. Jeremias 31 versos 18 a 20. Bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me, e fui castigado como novilho ainda não domado. Converte-me, e serei convertido, porque tu és o Senhor, meu Deus. Como a mãe de Moisés, quando ela o colocou no cesto de juncos, Êxodo 2, chorou ao ver o bebê chorar, quando se afastou dele, não pôde deixar de lançar um olhar choroso de amor em sua direção. Portanto, quando Deus se afasta do seu povo, ele não pode deixar de lançar um olhar de amor para com eles. Os 11.
Como te deixarei, ó Efraim? Etc. Aqui estão 4 comos diferentes no texto, algo semelhante a não ser encontrado em todo o livro de Deus. Estou mesmo parado, a justiça exige vingança, mas a misericórdia se interpõe. Minhas afeições anseiam, meu coração derrete. Como devo desistir de você? Eu não posso desistir de você. Eu não vou desistir de você. O amor de Deus é sempre como ele, imutável. Seu amor é eterno. É um amor que nunca se deteriora nem se esfria. 4. Embora seu Senhor tenha ocultado seu rosto de você, mas certamente você tem a presença secreta dele com você. Deus está presente quando ele parece estar ausente. O Senhor estava neste lugar, e eu não sabia. Diz Jacó, Gênesis 28 verso 16. O sol brilha muitas vezes quando não o vemos, e o marido está muitas vezes em casa quando a esposa não o conhece. Deus está em sua casa, ele está em seu coração. Embora você não o veja, você não o sente, embora você não o ouça. Heb 13. 5. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Ou, como pode ser traduzido de acordo com o grego, nunca te deixarei, nem jamais o abandonarei. Você não está agora atraído a premiar Deus e Cristo, e o amor dele acima de todo o mundo? Sim. Você não está agora disposto a fazer muitas visitas secretas ao Senhor, em um canto, atrás da porta, Cantares 2 verso 14, em algum buraco escuro onde ninguém pode ver nem ouvir você, senão o Senhor? Salmo 13 versos 1 a 3, 63 versos 1 a 3. Sim. Não há respirações, separações e anseios fortes após uma visão mais clara de Deus e depois de uma fruição mais completa de Deus? Sim. Você não está mais afetado e afligido com os afastamentos de Cristo do que com as maiores aflições que já lhe aconteceram. Cantares 5 verso 6. Sim. Agostinho, diante da resposta de Deus a Moisés, você não pode ver meu rosto e viver. Eis 33.20, faz essa resposta rápida e doce. Então, Senhor, deixe-me morrer, para que eu possa ver seu rosto. Você não costuma dizer a Deus que não há punição que se compare à perda da presença de Deus, nem inferno por ser abandonada por Deus? Salmo 30 versos 6 e 7. Sim. Você não encontra um poder secreto em sua alma, levando-o a lutar com Deus, a se apegar a Deus e a esperar pacientemente em Deus, até que ele retorne a você e eleva a luz de seu rosto sobre você. Sim. Bem, então, você pode estar confiante de que tem uma presença secreta e abençoada de Deus com você, embora Deus, em relação à sua presença confortável, possa se afastar de você. Alma ama, eu o segurei e não deixei ir, etc. Salmo 94 verso 19. Na multidão de meus pensamentos dentro de mim, seus confortos deliciam minha alma. 7. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. 8. Num ímpeto de indignação, escondi-te a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. 9. Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. 10. Porque os montes se retirarão, e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Isaías 54 versos 7 a 10. Deus não permitirá que todo o seu descontentamento se manifeste sobre o seu povo, nem os abandonará total ou finalmente. Os santos provarão, se não alguns goles do cálice da ira de Deus, os pecadores beberão os resíduos. Sua tempestade terminará calma e sua noite de inverno será transformada em dia de verão. Nota do tradutor. Muitos questionam a interposição de tentações e aflições nas vidas dos crentes, sob o argumento de que se Deus os amasse de fato procuraria lhes aliviar e livrar de todas as tribulações, não permitindo sequer que fossem atingidos por elas. Mas, como já tem sido amplamente exposto neste livro o propósito divino nelas e a sua necessidade, pouco há a comentar, mas nunca é demais lembrar que além do adestramento provido pelo enfrentamento de tais batalhas, há também a necessidade de ser removido tudo que pertence ao velho homem, a antiga natureza pecaminosa que está tão arraigadamente preso ao crente. Não fosse por tais golpes, o orgulho mais se elevaria, em vez de o crente ser conduzido à humildade e simplicidade. Tão perverso e corrupto é o coração que sempre haveria autoilusão e autoengano de o crente se considerar justo e bom, enquanto não chegasse sobre ele as tentações e tribulações que revelam a má inclinação que existe em seu interior, que é chamada de pecado residente ou inerente. Somente uma vez reconhecida a doença pode-se recorrer ao médico para receber a graça necessária para a cura. Havia uma mulher que tinha estado 13 anos sob a deserção de Deus,
que era tão veemente que, durante a maior parte do tempo, teve o prazer de ficar na cama por causa da fraqueza. Um ministro piedoso, afetado por sua condição, foi consolá-la e orar com ela. Mas quando ele veio e se ofereceu para fazê-lo, ela gritou, recusando e proibindo de orar com ela, pois, disse ela, eu tenho muitas misericórdias abusadas para responder. No entanto, ele não se deixou levar, mas orou por ela, e assim prevaleceu com Deus em seu favor, para que na manhã seguinte ela fosse libertada de todos os seus medos e tivesse uma alegria tão grande, da qual raramente se ouve falar sobre isso. O Senhor, que por muito tempo se afastara dela, retornou longamente, de uma maneira de misericórdia singular para ela. Havia outra mulher preciosa que por vários anos estava abandonada por Deus, e ouvindo um precioso ministro piedoso pregar, ela de repente caiu, tomada de alegria, gritando: "Oh! Ele veio, aquele a quem minha alma ama." E por vários dias depois, ela se encheu de tantas alegrias extraordinárias, e teve expressões graciosas tão fluentes que vinham dela que muitos passaram a ouvir nela as raras manifestações da graça de Deus. A mais baixa de suas expressões piedosas excedeu a mais alta que já havia lido o ministro no livro dos mártires. Mas, sexto e por último, a deserção de Deus, o abandono de Deus por seu povo, de muitas maneiras funcionarão para o bem deles. Como? Primeiro, Deus, afastando-se de seu povo, os preparará para maiores refrigérios, manifestações e consolações. Salmo 71, versos 11, 20, 21. Deus o abandonou, persigam-no, porque não há quem o livre. Mas será que essa condição desolada funcionará para o seu bem? Sim, você que me mostrou grandes e dolorosas angústias, me vivificará de novo e me fará ressuscitar das profundezas da terra. Você aumentará minha grandeza e me confortará por todos os lados. Quando os irmãos de José estavam em sua maior angústia, então José se dá a conhecer completamente a eles. Gênesis 14, versos 2 a 4. O mesmo acontece com Cristo, nosso José espiritual, com seu povo. Hudson, o mártir, abandonado na fogueira, saiu de debaixo de sua corrente, e, orando com sinceridade, foi consolado imediatamente e sofreu valentemente. Por Deus se retirar do seu povo, ele impede que o seu povo se retire dele, e assim, por uma aflição, ele impede o pecado. Deus afastar-se de mim é apenas minha aflição, mas, para mim, afastar-me de Deus, esse é o meu pecado,
Hebreus 10 versos 38 e 39. Portanto, era melhor para mim que Deus se retirasse 1000 vezes de mim, do que eu deveria me retirar de Deus. Deus, portanto, nos abandona, para que não o abandonemos. Deus às vezes se esconde para que possamos nos apegar mais perto dele e nos pendurarmos mais fortemente nele. Assim como a mãe se esconde da criança por um tempo, para que ela se apegue mais e fique mais próxima dela o dia todo. Deus às vezes se escondia de Davi, Salmo 30 verso 7. Você escondeu o seu rosto, e eu fiquei perturbado, fiquei totalmente abatido. Bem, e isso é tudo? Não. Verso 8. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Agora ele clama mais alto e se apega mais a Deus do que nunca. Assim, naquele Salmo 43 versos 1 e 2, faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa, livra-me do homem fraudulento e injusto. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Bem, e como essas retiradas de Deus funcionam? Por quê? Isso você pode ver na sequência. Minha alma segue firme após você ou, como o hebraico lê, minha alma se apega a você. Veja, assim como o marido se apega à esposa, minha alma se apega ao Senhor. Em terceiro lugar, o Senhor, ao se retirar do seu povo, aumentará o preço, e elogiará o valor, a excelência, a doçura e a utilidade de várias promessas preciosas, que de outra forma seriam apenas como seios secos e inúteis para a alma. 2 Pedro 1 verso 4. Como em Miqueias 7, ele se voltará novamente, terá compaixão de nós. Isaías 54 versos 7 e 8, Hebreus 13 versos 5 e 6, Hebreus 2 verso 3, Salmo 5.12. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e, como escudo, o cercas da tua benevolência, ou coroará, como com um escudo. O Senhor compara os justos com o seu favor, como a coroa mede a cabeça, como o hebraico importa. Salmo 112. 4. Ao justo, nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ger 31.37, assim diz o Senhor. Se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Tão certo quanto o céu não pode ser medido, nem os fundamentos da terra procurados pela habilidade ou poder de qualquer homem mortal, tão certo é que Deus não rejeitará totalmente seu povo, não, nem por todo o mal que eles fizeram. Agora, a que taxa uma alma desertada valoriza essas preciosas promessas? Bem, diz ele, essas promessas são mais doces que o mel ou o favo. São mais preciosas do que ouro fino, que muito ouro, que todo o ouro do mundo. Prefiro-as antes da minha comida deliciosa, sim, antes da minha comida necessária, antes da minha porção designada. Quando Alexandre colocou a Ilíada de Homero em um armário bordado com ouro e pérolas, assim, as almas desertadas depositarão essas preciosas promessas no armário de seus corações, como o tesouro mais escolhido que o mundo oferece. Dizem que os golfinhos adoram música, assim como as almas desertas a música das promessas. Essa promessa, 1 Timóteo 1 verso 15, foi música para Bilnei, o mártir. E essa promessa, João 10 verso 29, era música para Ursinus. E essa promessa, Isaías 57 verso 15, era música para outro. E essa promessa, Isaías 26 verso 3, era música para outro. E Mateus 11 verso 28 para outro, etc. Promessas adequadas à condição de um homem deserto fazem a música mais doce em seus ouvidos e são os confortos mais soberanos para sustentar os espíritos, que Deus pode dar, ou o céu permitir, ou a alma desejar. Deuteronômio 32 verso 13, ele o fez cavalgar nas alturas da terra, para comer os frutos do campo, e ele o fez sugar o mel da rocha e o óleo da rocha fina. O mel, o óleo, que as almas desertas suguem essas promessas que falam em casa e proximamente às suas condições. Em quarto lugar, com Deus escondendo o rosto e se retirando de você, você poderá, com mais sentimento e experiência, simpatizar com os outros e ter compaixão dos outros que estão ou podem estar no escuro e abandonados de Deus, como você é, Hebreus 5 verso 2, 13 verso 3. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Observa-se que, quando a pessoa está doente, todas elas choram, e das ovelhas, que se uma delas for fraca, o resto do rebanho ficará entre ela e o sol até que seja revivida. No corpo natural, se um membro sofre e sente dor,
Todos sofrem com isso. Quando um espinho gruda no pé, como as costas se curvam, os olhos choram e as mãos vão arrancá-lo. Ninguém é tão compassivo com as almas desertas quanto aqueles que foram abandonados por Deus. Eles sabem que coisa má e amarga é ser deixado e abandonado por Deus, e, portanto, suas afeições, suas compaixões aumentam. Eles sabem que não há aflição, miséria, inferno, que se iguale a ser abandonado por Deus. Anaxágoras, vendo-se velho e abandonado pelo mundo, deitou-se e cobriu a cabeça, decidindo morrer de fome. Mas, ai! O que é ser abandonado pelo mundo, comparado com o homem ser abandonado por Deus? Houvesse tantos mundos quanto homens no mundo, é melhor que um homem seja abandonado por todos, do que ser abandonado por Deus. Há uma grande verdade nesse ditado de Crisóstomo, a saber, que os tormentos de 1000 infernos, ainda que fossem tantos, ficariam muito aquém deste, ou seja, de serem retirados da presença de Deus com eu não vos conheço. Mateus 7 verso 23. Que tristeza Absalão sentiu quando viu o rosto do rei nublado, e quão tristemente Eli e sua nora foram afetados com a perda da arca, que foi apenas um testemunho da ausência da presença de Deus. Mas quanto mais um cristão sofre com a perda do rosto e do favor de Deus, cuja lembrança faz seu coração derreter. Em quinto lugar, por meio disso, o Senhor ensinará seu povo a fixar um preço mais alto em seu rosto e favor, quando vierem a desfrutar novamente dele. Cantares 3 verso 4, encontrei aquele a quem minha alma ama, eu segurei e não deixei ir. Etc. Ninguém põe um preço tão alto em Cristo, como aquele que o perdeu e o encontrou novamente. Jesus na língua chinesa, significa o sol nascente, e ele também é, Malaquias 4 verso 2, especialmente para almas que há muito ficam nubladas. Os pobres países do norte de Estrabo, que carecem da luz do sol por alguns meses seguidos, quando o prazo de seu retorno se aproxima, eles escalam as montanhas mais altas para espioná-lo, e quem o espia primeiro foi considerado melhor e mais amado por Deus, e geralmente eles o escolheram rei. A tal velocidade eles premiavam o retorno do sol. Assim é com uma pobre alma que por alguns meses ou anos está deserta. Quão altamente ele valoriza o sol da justiça, seu retorno a ele e seu brilho. Salmo 113. 3. Sua benignidade é melhor que a vida. O favor divino é melhor que a vida. É melhor que a vida com todas as suas receitas, com todos os seus confortos, honras, riquezas, prazeres, aplausos, etc. Sim, é melhor do que muitas vidas juntas. Agora você sabe a que taxa os homens valorizam suas vidas. Eles vão sangrar, suar, chorar, dando parte de uma propriedade, sim, de um membro, sim parte de seus membros para preservar suas vidas. Enquanto ele gritava, dá-me qualquer deformidade, tormento, miséria, para poupar minha vida. Agora, embora a vida seja tão querida e preciosa para um homem, ainda assim uma alma deserta valoriza o retorno do favor divino acima da vida. Sim, acima de muitas vidas. Muitos homens estão cansados de suas vidas, como é evidente nas Escrituras e na história, mas nunca foi encontrado homem que estivesse cansado do amor e favor de Deus. Ninguém põe um preço tão alto no sol como aquele que deitou numa masmorra escura, etc. Mas, em sexto lugar, por meio disso, o Senhor treinará seus servos naquela preciosa vida de fé, que é a vida mais honrosa e mais feliz do mundo. 2 Coríntios 5 verso 7. Porque andamos pela fé, e não pela vista. A vida dos sentidos, a vida da razão, é uma vida baixa, uma vida básica. A vida de fé é uma vida nobre, uma vida abençoada. Quando Eliseu pediu a sunamita o que ele deveria fazer por ela, se deveria falar por ela ao rei ou ao capitão do exército, ela respondeu: Eu moro entre o meu povo, segundo Reis 4 verso 13, isto é, eu habito nobre e feliz entre o meu povo, não preciso fazer nada com rei ou capitão, e com isso ela explica sua grande felicidade, e de fato é a maior felicidade deste mundo viver muito no exercício da fé. Ninguém vive uma vida tão livre, tão santa, tão celestial, tão feliz, como quem vive uma vida de fé. Por movimentos divinos, a alma é colocada em um Deus nu, um Cristo nu, uma promessa nua. Isaías 1 verso 10, 63 versos 15 e 16. Agora, a alma é posta nos atos de fé mais elevados e mais puros, ou seja, apegar-se a Deus, pendurar-se em Deus e carregá-la docemente e obedientemente a Deus, embora ele franza a testa, apesar de repreender, embora ele atinja, sim, embora ele mate, Jó 13.15. Esses são os atos de fé mais excelentes e heróicos que são mais abstratos do sentido e da razão. Quem permite que sua razão usurpe sua fé nunca será um cristão excelente. Quem vai à escola por sua própria razão carnal, tem um tolo como seu professor,
e aquele que permite que sua fé seja aniquilada por sua razão, nunca faltará sofrimento. Onde a razão é mais forte, a fé geralmente é mais fraca. Mas agora o Senhor, ao abandonar seu povo por um tempo, ele os torna hábeis na vida de fé, que é a vida mais escolhida e mais doce do mundo. Mas, em sétimo lugar, pelos afastamentos divinos, você se torna mais conforme a Cristo, sua cabeça e seu marido, que estava sob deserção espiritual, assim como você. Mateus 27 verso 46. Meu Deus, por que você me abandonou? Salmo 22 versos 1 e 2. Há uma ênfase oculta na palavra hebraica, eu significa um Deus forte. Eli, Eli, meu Deus forte, meu Deus forte. A unidade da pessoa de Cristo nunca foi dissolvida, nem suas graças nunca foram diminuídas. No meio desta terrível tempestade, sua fé se fortalece e se fortalece com a força de Deus. Meu Deus, contudo, com respeito à proteção e consolo divinos, ele foi abandonado por algum tempo por seu pai. E se esse for o seu caso, você está aqui, mas se tornou conforme ao seu Senhor e Mestre. Não, você apenas toma um gole daquele copo amargo do qual Cristo bebeu profundamente. Sua nuvem não é como a nuvem sob a qual Cristo estava debaixo. Mas, em oitavo e último lugar, por esses abandonos transitórios e parciais, o Senhor adoçará excessivamente os prazeres puros, completos, constantes e ininterruptos de si mesmo no céu a todo o seu povo. Salmo 71.10, 21. Quão doce e preciosa foi a face e o favor do rei para Absalão, depois que ele foi banido por um tempo, e finalmente restaurado novamente a seu favor real. Onésimo partiu de Filemom por um tempo, para que o recebesse para sempre. Então o Senhor parte do seu povo por um tempo, para que o recebam para sempre. Ele se esconde por um tempo, para que sua presença constante entre seus filhos na glória seja mais doce e agradável para eles, etc.